Então eu falei que eu quero começar uma série de mensagens. Nós vamos discorrer mais umas 2 semanas ou 3, até a Santa Ceia. Nós vamos falar hoje de Deus, Jesus na próxima semana. A gente termina na ceia falando do Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos ter um tempo aqui para ir descobrir quem é Deus. Porque às vezes nós estamos cristãos há uma semana, 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas nós não entendemos quem que é Deus. Às vezes quem que é, e às vezes uma pergunta simples que alguém pode fazer para você: mas por que fala da Trindade? Quem que é Deus, Jesus, Espírito Santo? Mas como assim, 3 em 1? Essas perguntas nós vamos tentar discorrer e explicar durante essas semanas agora aqui, que nós vamos entrar nessa maratona, e nós vamos descobrir quem é Ele. Quem é esse? Como podemos explicar um Deus tão grande, tão maravilhoso? Como que eu posso trazer a definição de um Deus que sempre existiu? Como que eu posso trazer a definição característica de um Deus, meus irmãos, que nós podemos passar toda a vida e nós não vamos entender às vezes? Eu não sei se você já pegou sua mente, já discorreu com a sua mente na grandeza do Senhor, e de certa maneira você começou a ficar meio doido. Você já percebeu isso? Já conseguiu entender Deus? Às vezes você começa a não achar explicações. Aí você começa a achar quando o tempo, vez, é hoje. O Espírito Santo quer se revelar a você, e vai começar nós vamos começar a conhecer esse Deus. E tem uma coisa maravilhosa aqui, quase no finalzinho aqui da mensagem, eu vou tentar uma conclusão, e nós vamos entender como conhecer esse Deus. Então eu quero te convidar nessa trajetória, que você coloque agora sua mente, seu coração, sua cabeça, você se discipline agora, não viaje agora, meu irmão, nesses minutinhos aqui, fique comigo aqui para a gente conseguir entender quem é Deus, conhecer o Senhor. E eu quero que você abra em Jeremias 9, 23, Jeremias capítulo 9, versículo 23, está lá o tema, conhecendo o Deus que se revela, meus irmãos. Nós queremos conhecer a Deus, mas Ele quer se revelar a nós. Você sabia disso? Nós temos o desejo. Quem tem o desejo de conhecer a Deus? Eu toda hora. Eu quero conhecer mais esse Deus, e quanto mais nós queremos conhecer, mais nós entendemos que nós não conhecemos nada. Quanto mais nós queremos acreditar e ver Deus, nós mais temos necessidade. É uma fonte inesgotável de presença, de sabedoria, de conhecimento, de revelação. Sabe aquela água que você bebe, e você sempre está com sede? A Bíblia fala assim em Jeremias 9, 23, assim diz o Senhor. Olha o que ele está dizendo: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte aonde? Na sua força, nem o rico aonde? Na sua riqueza. Põe o 24, mas aquele que quer se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra, pois dessas coisas que eu me agrado, declara o Senhor. Para nós entendermos quem é Deus e conhecer, Ele mesmo se revela a nós. Não tem fonte maior de conhecer a Deus senão uma palavra de Deus. Não tem outro caminho para conhecer a Deus se você não abrir a Bíblia, se você não tiver desejo em conhecer, em se dedicar, em querer aprender mais do Senhor. Você vai conhecer a Deus quando você conseguir ter comunhão, quando você abrir a Bíblia, Ele se revela. Então, meus irmãos, esse texto de Jeremias, o profeta Jeremias traz essa palavra, mas não é o profeta, ele está dizendo, assim diz o Senhor. Quem está declarando essa palavra não é palavra de homens, não, mas é uma palavra do profeta. Deus se revela, ele está dizendo, olha, não seja a sua sabedoria, não seja a sua força, não seja a sua riqueza, mas se você tem um desejo de me conhecer, Deus está falando, venha, me compreenda, mas queira me conhecer cada dia mais. Deus não é um Deus inalcançável, meus irmãos. Deus não é um Deus inalcançável. Deus é tão grande, eu vejo as estrelas, todo o céu, vão lá para Marte, Deus é tão grande, então não tem como alcançar. Tem, e Ele habita em nós através do Espírito Santo. Ele deseja ser conhecido por nós, não apenas temido por nós.
Nós normalmente criamos um Deus que é bravo, um Deus que é tão forte, poderoso, um Deus que é temido. Então eu não vou fazer isso, porque senão Deus vai me castigar, senão vai me penalizar. Não, Deus não é esse Deus que quer só ser temido, não, Ele quer ser conhecido por você, amém, igreja? Jeremias mostra que não é só força, não é só sabedoria e riqueza, mas nós precisamos conhecer a Deus. Deus não quer ser seu Deus somente de domingo, num culto como esse, que nós choramos, que nós louvamos, que nós ouvimos a palavra, ou de uma oração. Não, Deus quer ser um Deus que age e trabalha e vive com você todos os dias. Deus não quer ser só o Deus da emergência, meus irmãos. Tem pessoas que estão querendo conhecer um Deus somente na hora da emergência. Certa feita eu falar lá num dia, lá quando o avião teve uma turbulência muito brava, e aí eu entrevistaram algumas pessoas e falava, você pode ser ateu, você pode não ter religião, você pode servir outros deuses, mas na hora que o avião disse que estava caindo, todo mundo começou a clamar por Deus, porque falou, agora eu clamo o Senhor, porque Deus às vezes é o Deus só da emergência. Senhor, hoje eu estou doente, então eu vou clamar agora a doença, sabe, eu vou chorar, eu vou buscar, porque, amém, Deus também pode operar milagres, Ele pode ser o Deus da emergência, mas Ele não quer só ser o Deus da emergência. Quem é esse? É esse que quer se revelar para nós, amém? Ele quer se revelar para todos nós. Já estou no, quem está lá hoje? Débora? Já estou no terceiro agora já, filha. Estou para o segundo agora aqui. Vai para o 2 lá, isso. Deus é misericordioso, justo e verdadeiro. Jeremias capítulo 9, 24 destaca esses 3 atributos centrais de Deus. Ele fala, Deus, Ele é misericordioso. No versículo 24 ele diz que Deus, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus verdadeiro. A misericórdia do Senhor trata, meus irmãos, de um pecador, mas trata com compaixão. Lamentações capítulo 3, versículo 22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, por isso que todas as manhãs as misericórdias se renovam, amém? Elas não têm fim, porque é um Deus de misericórdia sobre nós, é um Deus que trabalha no nosso interior, é um Deus que age poderosamente. É um Deus que trabalha com justiça. Salmo 89, 14 diz que Ele é reto em tudo que Ele faz. Esse é o Deus que nós conhecemos, um Deus reto. Ele é misericordioso, Ele é reto, Ele é justiça. E Ele é juízo, a Bíblia fala, versículo 24. Juízo fala de verdade, Deus age com verdade, retidão, João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai falando quem Ele é. É um Deus justo, é um Deus misericordioso e é um Deus que é verdadeiro. Não há sombra, meus irmãos, de qualquer outra personalidade do Senhor, atributo a Ele que não seja esse. Não podemos inventar um Deus do nosso jeito. Nós somos bons em fazer super-heróis na nossa mente. Para mim, Deus é um Deus só do amor, porque eu só quero amor, então Ele significa somente amor, não. Para mim, Deus é só o Deus da prosperidade, porque eu só foco na prosperidade, não. Para mim, Ele é o Deus só do Deus dos recursos, o Deus da provisão da emergência, não. Nós não podemos criar o Deus da nossa mente do nosso jeito, nós devemos conhecer Ele como Ele é, e como a palavra dEle revela como Ele é. Eu posso até querer achar um Deus bonito, mas o que a Bíblia diz, nós precisamos ter esse entendimento. Ele é misericórdia, sim, mas Ele também é justiça, meus irmãos, e Ele é verdade, Ele é juízo, e Ele é verdadeiro. Deus não há sombra de variação. Mas agora eu quero falar o terceiro aqui para vocês. Conhecer a Deus transforma a vida, amém, meus irmãos? Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Conhecer a Deus transforma a vida.
Nós não vamos ter tempo aqui para discorrer, acho que vai ter pessoas muito mais experientes do que eu aqui, grandes teólogos, que podem falar dos atributos de Deus. Inclusive eu comecei a preparar um estudo sobre isso aqui, quem sabe na próxima semana, dos nomes, dos atributos do Senhor, coisa maravilhosa. Mas tudo que eu falar, todas as palavras aqui, vai ser bem pequeno diante da realidade de que é um Deus verdadeiro. Então eu quero fazer um convite para você nessa manhã. Eu quero apresentar a Deus para você hoje, nessa manhã. Eu quero apresentar um Deus misericordioso, justo, verdadeiro, mas um Deus que quer se mover através da sua vida. Eu quero dizer para você que tudo que eu falar vai ser pouco diante da verdade que Ele é. Eu posso separar todas as palavras, atributos, convencer você, mas eu quero te apresentar um Deus que quer tocar a sua vida, quer impactar a sua vida, quer transformar a sua vida, assim como Ele fez com a minha vida. Eu quero apresentar um Deus que vai transformar você verdadeiramente. E essa mensagem é para quem entrou aqui a primeira vez, segunda vez, ou quem está 1 ano, ou quem já é cristão há 20 anos, essa palavra é para você, porque eu quero falar sobre esse poder de Deus em transformar. Conhecer a Deus, meu irmão, tira o medo do futuro. Nós nos preocupamos com o dia de amanhã. Nós vamos nos preocupar como humanos, mas nós sabemos quem é o Deus que guia as nossas vidas, amém? Conhecer a Deus, meu irmão, eu coloquei aqui, que cura a alma ferida. Conhecer a Deus cura a sua alma, o seu interior, a sua carência, a sua necessidade. Você sabia disso? Eu até comentei aqui, eu tenho que fazer justiça aos psicólogos, aos terapeutas. Inclusive nós temos alguns aqui que são extremamente abençoados na igreja. Mas às vezes a pessoa passa numa terapia que não resolve, o psicólogo vai num psiquiatra, toma um remédio bom, que era para ajudar, e a pessoa fala, existe um vazio, meu irmão. Eu quero dizer para você que se você conhecer o Deus verdadeiro, você vai ser preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus, e a alma será curada. Conhecer a Deus renova a nossa esperança. Aleluia. Às vezes nós estamos naquele dia que nós não temos mais esperança. E vai ter esses, vai ter vários. O Luciano falou no testemunho aqui. Vão ter vários dias assim, que nós não sabemos o que nós vamos fazer amanhã. Tem dias que nós vamos viver um dia de cada vez. Tem problemas que nós vamos ter que pedir para Deus sabedoria, porque nós não sabemos. E aí você fala, hoje eu estou sem esperança. E muitos falam a expressão, a esperança é a última que morre. Mas tem gente que já até morreu já a esperança dela. Eu quero dizer para você que quando você conhece a Cristo, a sua vida transforma e você renova a sua esperança. É maravilhoso ter um Deus que nos guia, amém? E conhecer a Deus muda o nosso jeito de viver. Aí eu separei aqui o texto, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. João 17:3 diz, e a vida eterna é essa. Qual que é a verdadeira vida eterna? Que conheçam a Ti, Senhor, só por ser o único Deus verdadeiro, e que conheçam a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste, Senhor. A verdadeira vida eterna é conhecer a Deus como o único Senhor, como o único Salvador, o Deus das nossas vidas, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Quero falar de marcas de um encontro com Deus. Quando você começar a conhecer a Deus, preste atenção, você vai ter marcas na sua vida que vai durar para sempre. Falei aqui, comentei aqui, primeiro culto. Ontem eu recebi lá um testemunho de uma moça do Irã, iraniana. E eu estava lendo, aquilo me mexeu comigo ontem à tarde, saí daqui da consagração, eu já estava espiritualmente abalado na presença do Senhor, porque eu orei aqui, foi tremendo. E eu peguei aquele testemunho e estava acompanhando, porque a gente oferta para eles. E a mulher contando o testemunho dela, que ela... O país dela não pode falar de Cristo, ela não sabia quem era Deus, mas um dia alguém falou do amor de Deus para ela, e ela começou a conhecer a Deus, e ela disse que ela ganhou uma Bíblia, e ela começou a ler a palavra de Deus, ela começou a descobrir quem era Deus.
E ela disse que aquilo trouxe vida para ela começou a ter esperança, ela começou a entender o que era falar de Deus, ela começou a querer mais e mais e mais, e começou a orar, coisa começou a acontecer dentro dela, e ela começou a criar uma expectativa, ela começou a ficar feliz, até o dia que o marido dela descobriu que tinha uma Bíblia dentro da casa dela. Falou que naquele dia o marido descobriu, e eles são extremamente radicais, meus irmãos, e ela apanhou muito, tomou uma surra muito grande, foi espancada na verdade, e ele pegou aquela Bíblia, e ele na frente dela rasgou inteirinha aquela Bíblia. Isso eu não estou falando, meu irmão, de 2000 anos atrás, eu estou falando de agora. E ele rasgou na frente dela aquela Bíblia e falou: você nunca mais vai ver essa Bíblia, você nunca mais vai conhecer esse tal de Deus que você está falando. E ela diz um testemunho, meus irmãos, que ela acabou com o sentimento dela, porque ela falou: eu perdi minha esperança. Parece que ela falou: minha identidade estava indo embora, eu perdi minha Bíblia, eu não sei mais o que eu faço. E ela toda arrebentada, meus irmãos, de o marido ter praticamente matado ela ali. E ele falou: a próxima vez que você falar dessas pessoas que estão vindo, tudo é muito secreto, tudo é muito escondido. E ele falou: nós estamos aproveitando, nós estamos mudando de cidade, nós vamos lá de região, você nunca mais vai ver isso. Mas ela fala que, meus irmãos, mesmo sem a Bíblia, mesmo com toda aquela dor no corpo dela, ela diz que quando ela chega naquele outro lugar, ela fala que ela ora a Deus no secreto, na sua intimidade. Ela fala: Pai, eu quero continuar conhecendo o Senhor, eu quero ter um encontro com o Senhor, eu quero, Senhor, Pai, eu quero viver um encontro com o Senhor. Meus irmãos, o testemunho, ela fala que ela chega naquele lugar e Jesus fala audivelmente aos ouvidos dela e fala: você vai iniciar uma igreja nessa nova cidade. E ela fala: meu Deus, estou ficando maluca já, acho que bateu muito na minha cabeça, eu estou ficando doida. E o Espírito Santo fala: não, com você vai começar. E ela, meus irmãos, conhece uma pessoa novamente, e ela ganha uma nova Bíblia. E ela começa naquela cidade. Deus dá uma estratégia para abrir como se fosse um ateliê de costura. E o marido fala para ela: então tá bom, se for para você ganhar dinheiro, para você fazer suas costuras, eu deixo você receber pessoas aqui em casa. Meus irmãos, ela estava recebendo, e ela pregava a palavra para todo mundo. 30 pessoas aceitaram a Jesus naquele tempo, e começou, meus irmãos, a se expandir o evangelho do Senhor. E ela falava: minhas clientes estão vindo. Mas agora, recentemente, por isso que esse testemunho chegou até nós, recentemente o marido descobriu que tinha uma Bíblia na casa. Aí essa mulher foi chicoteada, meus irmãos, recentemente agora. Marcas da vida de uma pessoa que quer conhecer a Deus. Essa pessoa foi chicoteada, ela foi entregue às autoridades, a autoridade sabia que ela estava recebendo a Cristo, e ela foi pedida de morte. E hoje ela está refugiada, está vivendo, como nós oramos aqui no DIP no dia 15. Ela está vivendo deslocada. Ela e a filha dela teve que fugir, deixar o filho, deixar toda a família. E hoje ela está vivendo sob proteção da Portas Abertas. Por que eu estou trazendo esse exagero aqui de contexto para nós, né? Mas é uma realidade que acontece. Quando nós entregamos nossa vida para Cristo, tem que gerar algo em nós que tem que ser marcante. Nós normalmente, quando conhecemos o Senhor Jesus, nós normalmente conhecemos Ele num momento que às vezes não é tão agradável. Pode ser na alegria, às vezes, claro. Mas às vezes o local de encontro que você tem com Deus, às vezes, é um local, às vezes, que você está no momento de uma depressão, um momento de uma angústia, alguém te apresenta por uma luta que está vivendo, ou às vezes uma trajetória, e você tem um vazio, não é verdade? Às vezes é um vazio dentro de você. Eu contei no primeiro culto que eu era cristão, católico, e não desmerecendo, não, mas eu tinha sempre um vazio, eu precisava, buscava sempre, até encontrar em Cristo, um dia que Ele marcou a minha vida, aí eu comecei a conhecer Ele, e falei: eu não quero me afastar mais desse Senhor. E aí eu contei aqui a história, não vou ler para ser breve, de Gênesis capítulo 32, a Bíblia fala de Jacó. Não sei se vocês sabem quem é Jacó. Jacó é um homem que já nasceu chamado de enganador.
Ele agarra os pés do irmão lá, desde o ventre da mãe dele, e ele, meus irmãos, ele costuma, durante toda a trajetória da vida dele, ele engana, ele quer dar o jeitinho brasileiro, ele quer ser um homem diferenciado, ele rouba a primogenitura, ele deixa o irmão dele bravo, a Bíblia relata que ele tem que fugir da nação dele, ele vai viver na casa do tio, lá ele casa, meu irmão, a vida dele é uma bagunça total, mas ele tinha uma promessa de Deus na vida dele, assim como todos nós temos uma promessa do Senhor, amém, meus irmãos? E a Bíblia fala que em determinado momento Deus fala para ele, a Bíblia fala que ele já estava, meu irmão, rico, que ele já estava já cheio de posses, de bens, estava com a esposa, com seus filhos, servos, servas, animais em montes, em grande quantidade, meu irmão, e ele está muito próspero, e Deus fala para ele, olha, agora chegou a hora de você voltar para a sua terra. Só quando fala para ele, volta para a terra, o que acontece? Ele lembra, opa, ixi, deixei um problema lá atrás. Aí alguém cutuca ele e fala, Jacó, ô Jacó, não é um não, tem vários problemas que você deixou lá atrás. E aí ele, ai meu Deus, e Deus fala para voltar. Falou, ó, chegou a hora de você voltar à terra dos seus pais. E ele volta, meus irmãos, mas ele precisa ter um encontro com Deus. Por isso eu quero já dizer para vocês que às vezes você fala que você vem numa igreja apenas, ou que você às vezes tem até um hábito de ler a Bíblia, se você não tiver um encontro verdadeiro que marca a sua história, meu irmão, você está só passando o tempo, cuidado. Jacó, meus irmãos, a Bíblia fala que ele coloca lá o primeiro que diz que encontros com Deus acontecem em lugares inusitados, pode deixar na tela por gentileza. Encontro com Deus acontece em lugares inusitados, meus irmãos. A Bíblia fala que Jacó chama os seus servos e fala, olha, vai falar com o meu irmão lá, e vai dizer para o meu irmão que eu estou chegando, que eu estou voltando, mas eu imagino que ele deve estar enfurecido comigo. E aí os servos dele vai até o irmão dele Esaú e fala, olha, teu irmão Jacó, ele vem para se encontrar. Esaú, a Bíblia não fala o que ele diz, só fala, olha, o seu irmão está vindo ao seu encontro com mais 400 homens, a cara deles não são boas, são todos homens fortes, então não sei o que ele vai fazer com você. A Bíblia fala aqui, meus irmãos, no capítulo 32, que Jacó tem medo. Jacó tem medo, a Bíblia fala que ele fica aflito, acho que as pernas tremem, dá dor de barriga nele, meus irmãos. E ele chega e pensa, vou separar tudo que eu tenho em dois, uma caravana e segunda caravana, porque se ele matar, mata o primeiro, quem sabe o segundo fica feliz. No desespero nós só pensamos em tragédia, amém, meus irmãos? No desespero nós não conseguimos pensar coisa boa. Quando você recebe uma notícia e fala para você, ó, você está com tal doença, o que você pensa? Vou morrer. Você abriu a conta e falou assim, ó, esse mês eu estou desempregado ainda, eu não estou conseguindo a provisão, o que você pensa? Vou desesperado, vou ter que pedir ajuda, necessidade, vou ser despejado, vou perder tudo. A gente nunca pensa coisa assim, não, vai dar certo, vai caminhar, não é verdade? Quando a gente está no meio do problema, o que a gente já pensa? Às vezes é uma faísquinha, nós já criamos uma bomba atômica já. Jacó fez isso, meus irmãos, ele vai caminhando, mas tem um lugar que Deus quer se encontrar com ele. Tem um lugar chamado Val de Jaboque, ou Passagem de Jaboque, e ele chega nesse lugar, já é tarde, meus irmãos, e ele fala para a família, para todo mundo, fala assim, ó, vão indo à frente, eu preciso tirar um tempo com Deus, eu preciso tirar um tempo com meu Deus. E ele passa os filhos, as esposas, os animais, os servos, as servas, e ele chega nesse lugar chamado Val de Jaboque. A Bíblia fala que ele, meus irmãos, se prostra diante do Senhor, ele se achega diante de Deus, e eu imagino que ele faz uma oração a Deus, e fala, Deus, eu quero te conhecer verdadeiramente, Senhor, Pai, o meu irmão vem contra mim, vem bravo, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso do Senhor. Eu acho que ele estava clamando, aquela oração, meu irmão, de angústia, de clamor, e falando, Senhor, eu preciso do Senhor. A Bíblia fala que vem um anjo do Senhor, uns falam que foi até Cristo, o próprio Deus, ali através do anjo, meu irmão, vem na figura ali do anjo, e Deus se revela a ele, e a Bíblia fala que vem um anjo lá, e vai lutar com ele.
Deus aparece, ou os encontros que nós temos acontecem normalmente em lugares inusitados. Às vezes Deus vai se encontrar com você numa hora que você menos imagina, sabia disso? E você pode pedir: Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Às vezes na hora da dor, da aflição, da angústia, do vazio, desse sentimento que nós queremos encontrar a resposta que muitas vezes nós não encontramos, na verdade. Uns medos que vêm, que nós não sabemos. Essa hora, às vezes, o lugar mais inusitado é onde Deus pode se encontrar com você. Às vezes nós ficamos: eu quero me encontrar com Deus, eu vou me vestir aqui de uma roupa de gala, hoje vai ser o culto da minha vida, ou hoje ninguém fala comigo, viu, crianças? Ninguém fala comigo, fecha as portas, hoje é o dia sensacional, é o meu dia de encontro com Deus, e aí eu vou fazer tudo hoje. Aí o que acontece? Deus não fala. Aí naquela hora que você está na angústia, naquela hora que você está no choro, na dor, no sofrimento, naquele dia que é onde você fala assim: quem sou eu, né? Naquele dia que você fala: eu sou o mais miserável de todos, que o choro já está borrando, você já está engolindo aquela lágrima lá, salgada, ruim, que teu cabelo já não está dos melhores, você fala: eu estou todo perdido. É nesse tempo que às vezes o Senhor te encontra. 2. O encontro com Deus traz vontade de lutar por aquilo que vale a pena. O encontro com Deus, eu quero declarar isso para você, traz vontade de lutar por aquilo que vale a pena. Quer conhecer quem é esse? Você tem que lutar para conhecer o Senhor, amém, meu irmão? Você tem que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você clamar ao Senhor, quando você buscar, tiver um coração disposto, meu irmão, você vai encontrar o Senhor nesse caminho chamado vida. Na trajetória da vida tem um lugar, tem um espaço reservado de Deus para você. O encontro com Deus traz vontade de lutar por aquilo que vale a pena. A Bíblia fala que o anjo começa a guerrear com Jacó lá. Ele começa a lutar com Jacó, e Jacó agarra o anjo e fala: não vou te soltar, anjo, porque eu sei que você é vindo de Deus, eu não vou te soltar. E ele fala: mas o que você quer de mim? Ele fala: você sabe, a minha vida está toda destruída, mas eu preciso conhecer o Deus verdadeiro. E ele fala: não, me solta, você não é digno, você não é digno. E ele fala: não, eu vou lutar com você até receber a minha bênção, até eu te conhecer. Meu irmão, hoje o Espírito Santo quer fazer esse papel na sua vida. Ele quer que você, meu irmão, tenha um confronto abençoado com Ele, e você fala: eu vou orar, eu vou buscar, eu vou clamar ao Senhor até te conhecer verdadeiramente. Eu não vou lutar, eu não vou parar de lutar, seja no domingo, na segunda, na terça, mas eu quero te conhecer, Senhor, porque isso vale a pena. Aleluia. Quando o anjo viu que ele não ia soltar ele, Jacó tinha um desejo ardente de conhecer a Deus, ser transformado. Quando ele viu que ele não ia ter jeito, a Bíblia fala que o anjo toca a coxa dele e quebra ali, e ele sai mancando. Toca a coxa dele, meu irmão. Vem Jacó. O dia começou, meu irmão, clarear. Aí vem Jacó. Chega a família. Imagina ele, meu, passar a noite inteira lutando e todo capengando, todo quebrado. Imagina as esposas, os filhos vindo: Jacó, o que aconteceu com você? Você está todo acabado, você está destruído, você está mancando. O que aconteceu com você? E ele fala: fisicamente eu estou todo destruído, mas eu tive um encontro verdadeiro com Deus que mudou a minha história, a minha vida. Um Deus que mudou completamente. Meu irmão, quando nós somos pegos pelo Senhor, é como um choque. Eu não sei se é John Piper que fala, né, que você comentou aquela expressão, que quando você encontra com Cristo, é como se você tivesse sido, meus irmãos, atropelado por uma grande carreta, de frente com uma grande carreta. Você provavelmente não vai ficar vivo, mas se você ficar, meu irmão, você vai ficar todo destruído para o resto da sua vida. Quando você se encontra com Deus, é como um encontro radical. Você tem marcas na sua vida que servirão para sempre, que vai continuar para sempre enquanto você viver, porque você vai sempre declarar: eu tive um encontro verdadeiro que marcou a minha vida. Aleluia.
para encerrar, o encontro com Deus gera mudança. Quem é esse? É aquele que quer gerar mudança na sua vida. A Bíblia fala que o anjo fala: uau, você não desistiu de lutar. Você não parou na hora que falaram que era para você parar. O anjo olhou e falou: uau, esse camarada quis mesmo mudança. Ele quis conhecer. Claro que ele tinha a expectativa da morte ali, que o irmão dele vinha bravo. Tudo que você fez de errado, que você me enganou, você vai voltar. A Bíblia fala, meus irmãos, que o encontro que ele tem com Deus é tão tremendo, que o anjo fala para ele: como é que você se chama mesmo? E ele fala: Jacó. Como que é? Jacó. Isso. Ele fala: até hoje, seu nome era Jacó, era o enganador, porque a partir de hoje, você se chamará Israel, porque eu tenho mudado o seu nome, eu tenho transformado você, tocado, e a partir de hoje, você vai dar continuidade na promessa que eu fiz aos seus pais, e você vai continuar levando a geração de ser abençoador. Ah, meu irmão, quando nós somos tocados pelo Senhor, quando nós conhecemos o Senhor, isso gera mudanças no nosso interior. O Senhor troca, meus irmãos. Ele fala: não é mais aquele pecador, não é mais aquele destruído, não é daquela família que não tem valor, não é aquele que foi abusado, aquele que foi rejeitado, não é aquele que as pessoas não davam valor, não. Hoje eu tenho um Deus que me ama, um Deus que me chamou, um Deus que me conhece o meu interior, aquele que caminha comigo. Esse é conhecer o Senhor. Não tem como eu ficar falando, meu irmão. Eu quero te convidar hoje e para as próximas semanas, para você conhecer esse Deus verdadeiro, ter um conhecimento, mas fala: Senhor, eu quero conhecer, praticando de quem é o Senhor. Eu quero ter um encontro contigo hoje, amanhã. Eu quero que o Senhor toque a minha vida, que o Senhor transforme. Eu quero que você saia daqui hoje desafiado, meu irmão, a falar para Deus: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. Você vai ver o que Deus vai fazer com você essa semana, meu irmão. Ele vai marcar um encontro com você, amém? Já marque a hora, já marque o lugar, que Ele quer ter um encontro com você, aleluia. Um encontro com Deus gera mudança, meu irmão. Não tem como você conhecer a Cristo e continuar do mesmo jeito. Não tem como. Quando você conhecer a Cristo verdadeiramente, você será transformado e transformada do seu interior para fora. Do seu interior, meu irmão, que você vai mudar. Estou falando para você fazer uma plástica nova, se tornar mais bonito. Não tem jeito, pastor William. Vai ser isso para o resto da vida, pastor William. Aquele que te ature, que te aguente. Tem gente que não tem o que fazer. Mas a mudança começa de desse. É lindo, cara. Eu quero dizer para você. Para sua mãe, pelo menos. A mudança começa do interior, meu irmão. Ele queria mudar ele só não mudou o nome, ele mudou a geração de Jacó, meu irmão. Por isso que Deus ama tanto nós, mas o diabo odeia tanto as famílias, porque ele sabe que se destruir um jovem, ele não vai destruir só um jovem, vai destruir uma geração. Ele sabe que se matar ali a alegria de um filho, de um casal, separa, ele está destruindo uma geração. Não, nós somos aqueles que nós conhecemos e caminhamos e queremos conhecer mais o Senhor, amém? Após se encontrar com Deus, Jacó teve o nome mudado para Israel. Deixa Deus deixar marcas na sua vida, que vai chacoalhar você para sempre. Comentei, deu testemunho aqui, vou terminar com isso. O grupo de louvor já pode vir para a gente cantar. Terça-feira, o quarto, eu e o pastor William fomos aqui no hospital visitar um jovem da nossa igreja. Acho que deve estar nos assistindo, Arthur, a Grazi. O Arthur tem 14 anos de idade, meus irmãos, por uma fatalidade. Ele estava com a família, com uns amigos, e eles estavam aparando a grama, e tinha um galão de gasolina.
E ele estava brincando, jovem, 14 anos, brincando com fogo, ele caiu em cima do galão e queimou o corpo dele. Deus é tão bom que Deus guardou a vida dele, meus irmãos, porque ele estava só de shorts, ele estava calor, ele estava sem camisa, então pegou fogo, ele está com todas as pernas queimadas. E ele está internado aqui na UTI aqui do hospital. Então eu quero que nós já oramos por ele, eu quero que você ore nessa semana por ele, porque ele é um jovem, eu profetizei na vida dele, eu falei, Deus tem algo especial com você. E eu falei algo para ele ali, eu falei assim, Arthur, olha, ele estava nítido, meus irmãos, nós fomos lá, ele estava com muita dor, ele estava tomando morfina por causa da dor. E ele com muita dor, num quarto do hospital, sem poder pegar nem aparelho, porque é um lugar de contaminação, não pode ter celular, não pode ter nada. Só permitiram ficar de longe com o celular para assistir os cultos. E eu falei para ele, essa dor vai passar. Vai passar 1 semana, 2 semanas, o médico já falou que ele vai ter que vir até o final do ano todos os dias, mesmo que depois que ele sair de alta, ele vai ter que vir fazer curativo todos os dias até o final do ano, por causa do tamanho da queimadura. Mas eu falei para ele, tudo isso vai passar, você vai voltar a viver uma vida normal, vai ter uma rotina, você vai ser muito usado pelo Senhor, e eu profetizei isso na vida dele, mas eu falei para ele, mas vai ter uma coisa que não vai sumir, essas marcas nas suas pernas vai ficar para sempre na sua vida. E eu brinquei com ele, a partir de hoje você não pede tatuagem para sua mãe. Você já tem várias já na perna. E eu falei para ele, você pode até passar dor, você nem vai lembrar mais desse sofrimento daqui uns dias, mas a marca, quando você olhar para as suas pernas, você vai dizer, eu tive uma queimadura. Quando Deus faz assim nas nossas vidas, eu sei que tem gente que já foi marcado pelo Senhor, e que às vezes passaram-se os anos, os meses, o tempo, e a pessoa começa a tornar normal a vida com Cristo. Mas eu quero lembrar você que Deus um dia marcou o seu coração, a sua vida, e você tem a marca de Cristo dentro de você. E que você tem que lembrar, Senhor, eu vivo para te servir, para te adorar, e quero conhecer o Senhor mais e mais, amém? Fique de pé por gentileza, meus irmãos, quem é esse? Quem é esse Deus que quer que nós conhecemos? Quem é esse Deus que quer se revelar a nós? Quem é esse Deus que quer fazer milagres e maravilhas? Quem é? É o Senhor das nossas vidas, amém? Eu quero que você, meu irmão, como eu tenho falado, que você crie uma jornada a partir de hoje, para dizer, Jesus, eu quero te conhecer mais e mais, Senhor, eu quero te conhecer mais e mais, a partir da semana eu quero entender quem é Deus. Meus irmãos, nós estamos doidinhos para explicar quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Eu quero que você saia daqui, depois dessa terceira semana, meu irmão, você vai sair, como eu conheço Deus que eu sirvo, eu quero conhecer Ele, então eu quero te convidar, não perca, meus irmãos, o próximo domingo e o próximo que é da Santa Ceia, para você conhecer verdadeiramente o Senhor, o Deus maravilhoso, entender quem é esse Deus, amém, igreja? Você conhece a Deus ou apenas ouviu falar dele? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você orar. Fala, Senhor, eu quero te conhecer verdadeiramente, não apenas só ouvir falar, mas eu quero te conhecer, amém, igreja? Quantos assumem o compromisso de estar não só hoje, mas para os próximos 2 cultos? Quero falar que vai ser sensacional, sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, fecha os teus olhos. Senhor, nós queremos te conhecer, ó Pai amado. Nós queremos te conhecer, Jesus. Quem é o Senhor, ó Pai? Nós queremos conhecer, Pai. Senhor, não tem palavras nesse mundo, ó Pai, que eu possa definir, Pai, o Senhor como o Senhor é, Pai. Mas eu quero que o Senhor, Pai, traga experiências para os meus irmãos, ó Pai. Que o Senhor, Pai, nos traga, Senhor, Pai, Senhor, experiências novas, ó Pai. Senhor, que possamos, Pai, passar pela, Senhor, a passagem de Jaboque, meu Deus. Que nós possamos encontrar o Senhor, ó Pai, nesse lugar, Pai. Nesse lugar, Pai, de rendição, Pai. Nesse lugar, Pai, na Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado. Que nós possamos encontrar o Senhor, ó Pai amado. Que o Senhor traga luz, ó Pai, traga a presença do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, vem a Tua graça, vem o Teu poder sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós Te adoramos, nós Te louvamos, e nós bendizemos o Teu nome, ó Pai, aleluia. Vamos louvar.